Well, now we turn our sights towards God's righteousness that not even unbelief can thwart. Então, agora viramos nossos olhos no assunto da justiça de Deus, que mesmo a incredulidade não pode impedir. I've talked about God's righteousness that condemns us and God's righteousness that justifies and renews us. Já falamos sobre a justiça de Deus que nos condena e a justiça de Deus que nos redime e nos renova. But in Romans chapters 9 through 11, the Apostle Paul discusses the righteousness of God in light of Israel's unbelief. Mas dos capítulos 9 em diante, o apóstolo Paulo discuta a justiça de Deus à luz da incredulidade de Israel. God is righteous. Deus é justo, God has justified us. Deus nos justificou, God is making us righteous. Deus está nos justificando, nos tornando justos, But is God righteous? mas é Deus justo. Is God in the right? Deus certo. Especially Certo. given the fact that Israel as a nation does not embrace the gospel. Especialmente dado o fato de que Israel, como a nação, não aceita o Evangelho. And so, brother Anselmo is going to read Romans 9, verses 6 through 24. Romans 9, 6 to 24. Romanos 9, de 6 a 24. Tolerem meus gaguejos aqui e ali. A minha vista às vezes falha e começa a saltar, por isso às vezes tenho que levar um tempinho a mais. Por favor, desculpem. From 6 to 24. 6 to 24. Do versículo 6, nós lemos o seguinte: Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que para a glória já dantes preparada, já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz em Osés, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Tough words, huh? Palavras difíceis, não é? Just to hear Paul's argument itself is pretty heavy, pretty weighty. Simplesmente escutando o argumento de Paulo é algo pesado, não é? I don't think that it's a hard passage to understand, Não acredito que é uma passagem difícil de entender, porém, but it's a very hard passage to accept. mas é uma passagem dura de aceitação. I have to confess, Eu devo confessar, when I was a teenager, I was devouring Romans. quando eu era mais ou menos um adolescente, eu estava engolindo o Romanos. I was amazed until I got to this chapter. E estive totalmente maravilhado até que cheguei a esse capítulo. And I closed my Bible, almost threw it across the room. E fechei a minha Bíblia e atirei ele quase fora do quarto. I said, I don't know if I want a God like this. Eu disse, não sei se quero um Deus como este. And you know what God said? E sabe o que Deus disse? I don't care what you think. Não me importa o que você pensa. This is what the passage says. Isto é o que a passagem diz. This is how I've revealed myself. E é desta forma que me revelei. You need to get over yourself Então, saia de si mesmo. and realize I am God. E reconheça que eu sou Deus. You know, it's difficult because we're often, throughout the ages, forced to make a choice between whether God is good or God is great. A dificuldade surge no sentido de que, através dos tempos, sempre tivemos que fazer uma escolha de decidir ou Deus é bom ou Deus não é. Right? Maybe God is all powerful, but if He is, given our circumstances, He must not be good. Maybe God is all powerful. If He's all powerful and the world is in the mess that it's in, then maybe He's not good. Então, ou Deus é todo poderoso, mas se realmente Ele é, e o mundo está na condição em que se encontra, talvez Ele não seja tão poderoso. Or maybe He's good and He just can't change things. Ou talvez Ele é bom, mas não consegue mudar as coisas. Now, this is a Gentile way of putting the question. E essa é uma forma gentia dos gentios colocar essa questão. It's a general question. É uma pergunta geral. But Paul is asking a specifically Jewish question. Mas Paulo aqui está a fazer uma pergunta especificamente judaica. In chapter 8, he said, those whom He predestined, He called. No capítulo 8, ele diz que aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Those whom He called, He justified, and those He justified, He glorified. E aqueles que Ele chamou, Ele justificou. E aqueles que Ele justificou, glorificou. Who shall bring any charge against God's elect? Então, quem acusará os escolhidos de Deus? But then a Jew might reasonably wonder, with all of these Gentiles being chosen, what about us as the chosen people? Mas então, judeu poderá ponderar com todos esses gentios sendo escolhidos, que está lá nós, o povo escolhido de Deus. And that's why Paul asks, has God's word failed? É por isso que Paulo então vai perguntar, será que a palavra de Deus falhou? Remember, God's word creates faith, Lembre-se que a palavra de Deus cria fé. just as His word created the world. Da mesma maneira que a sua palavra criou o mundo. The great crisis then for a Jewish believer is, has God's word failed? A maior crise então para um judeu crente é a pergunta, será que a palavra de Deus falhou? Is a largely Gentile church now replacing Israel? A maioria agora se encontra uma igreja maioritariamente gentia, praticamente substituindo Israel. And once again, Paul goes back to the history of the E patriarchs, mais uma vez Paulo vai voltar para a história dos patriarcas. as if to say, do you remember what the promise was to Abraham? É como que ele estivesse a dizer, vocês se lembram qual foi a promessa de Deus a Abraão? An earthly people and nation
um povo aqui da terra, uma nação terrestre, as a temporary type of the everlasting family of God in Jesus Christ. mas apenas uma sombra, como que fosse uma figura temporária do povo celestial de Deus. And so he says, not only is it the case that today there are some Jews who believe and some who do not, Assim ele vai dizer que não é apenas o caso de que hoje há alguns judeus que creem e outros que não creem. throughout the whole history of the church, God has retained his prerogative to have mercy on whom he'll have mercy. Mas sim, através de toda a história, Deus sempre teve a liberdade de demonstrar misericórdia a esses ou ira àqueles. Paul reminds them, do you remember the name that God revealed to Moses? Ele então vai lembrar os judeus, dizendo que lembram-se do nome que Deus revelou a Abraão, a Moisés. I will be who I will be. Eu serei quem serei. I will have mercy on whom I will have mercy. Terei misericórdia a quem terei misericórdia. God has always exercised his freedom, even within the church, Deus sempre teve liberdade e exerceu liberdade mesmo no meio da igreja to save whom he will. para salvar a quem ele deseja. And so Paul gives very specific examples. Então Paulo providencia exemplos específicos. Not everybody in the covenant of grace was elect. Nem todos no concerto da graça eram eleitos de Deus. He chose Jacob. He chose Isaac and rejected Ishmael. Ele escolheu a Isaac, rejeitou a Ismael. He chose Jacob and rejected Esau. Ele escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. In fact, Paul says in verses 10 through 12, when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, verses 10 through 12. Versículos 10 a 12, Paulo diz que quando Rebeca concebeu filhos para o nosso pai Abraão. Should I read it? Yes, if you don't mind. Verses 10 through 12. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaac, nosso pai, contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Do you remember in my last talk, I asked Paul's question, should we then sin that grace may abound? Vamos lembrar que na última minha palestra eu fiz a pergunta que Paulo fez, pecaremos então para que a graça abunde? You always know if you're following what Paul is saying by whether you are asking the question that he explicitly presses you to ask. Você sempre vai saber se está seguindo o que Paulo está dizendo quando você faz a pergunta que ele está especificamente direcionando você a fazer. If you really understand the gospel, you will ask, well, then should we sin that grace may abound? Se você realmente entende o Evangelho, inevitavelmente vai ter que perguntar, será então que devemos continuar pecando para que a graça abunde mais? You see the same thing here in Romans 9. Em Romanos 9, encontramos exatamente a mesma situação. Paul says, I know what you're asking. Paulo diz, eu sei o que vocês estão perguntando. Isn't this unfair? Não é isto injusto? Now, whatever Paul is saying, it provokes the question, is it unfair? Seja lá o que for que Paulo está dizendo agora, isto provoca a pergunta, será que isto não é injusto? So if we water down what Paul is saying to where we never ask that question, we're not really understanding this text. Então, se ignorarmos o que Paulo está dizendo e não chegarmos a fazer essa pergunta, realmente não chegaremos a entender a passagem. But as in the earlier question, so in this one he says, may it never be. May it never be. Let it never be. Mas como na primeira pergunta, nesta também a resposta é de modo nenhum. Heaven forbid that God should be unjust. Não permita Deus que Deus seja injusto. Have you ever asked what would happen if you really got what you deserve?
Já pensou no que realmente você mereceria se você fosse Deus? Paul says God chose us from the same lump of condemned humanity. Paulo diz que Deus nos escolheu da mesma multidão de homens condenados. So it's not as if God went through the phone book and was saying, I'll pick you, but not you, but not you, as if we were all neutral. Não é como que se nós fôssemos todos neutros e pegou uma lista telefônica e dizer, vou escolher você, aquele, não este. The whole lump is diseased. Todo mundo está enfermado. The whole lump is condemned to everlasting Toda a massa death. da humanidade está condenada. And God in His mercy has chosen out of that lump of death and sin some whom He will give eternal life E to. Deus, da sua misericórdia, escolheu do meio dessa multidão de condenados, de enfermos e mortos, aqueles que Ele vai salvar e vai demonstrar graça. And that's why Paul says, even at the present time, there is an elect remnant of Jews chosen by grace. E por isso Paulo vai dizer que mesmo agora há remanescente de eleitos que foram escolhidos por Deus pela graça. But not just an elect remnant of Jews, he says, Mas não é apenas remanescente dos judeus, but an elect remnant of all the nations. mas sim remanescente escolhido de todas as nações. This is so gracious. E isso é ato de maior graça, de grande graça. The church is no longer just identified with the nation of Israel. A igreja não mais se identifica com a nação de Israel, But the church doesn't replace Israel. mas a igreja também não substitui a Israel. Rather, the church is the new covenant expression of the church. A igreja é a nova expressão do novo conceito de Deus. You and I are children of Abraham, Tu e eu somos filhos de Abraão, even if we are not Jews. mesmo se não somos judeus. That's because God chose us to belong to Israel. Isso é porque Deus nos escolheu para pertencermos a Israel. And Israel has been narrowed down to one man, E Israel foi, portanto, trazido à soma de só homem, Jesus Christ, Jesus Cristo, so that in him all nations will be blessed. para que nele somente todas as nações sejam benditas. Israel is whatever is united to Jesus Christ, the true seed of Abraham. Israel é todos aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, a verdadeira semente de Israel. And so Paul says, if it is by grace, then it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Então Paulo diz que se é por graça, então não é na base das obras. Caso contrário, a graça não teria efeito. You see, we often can say, I'm not saved because I'm baptized. I'm not saved because of all of the works that I've done. But I am saved because I chose Christ. Muitas vezes nós dissemos que não sou batizado, não sou salvo porque sou batizado ou porque vou à igreja, mas sou salvo porque eu escolhi a Cristo. But Paul is simply telling us here what Jesus said. Mas Paulo está simplesmente nos dizendo o que Jesus disse. Remember what Jesus said in John 15:1. Lembram-se do que Jesus disse em João 15:1? You didn't choose me. Vocês não me escolheram. I chose you Eu vos escolhi a vós. and appointed you to bear fruit that would Eu last. vos designei para que deis fruto que permaneça. Now, at first, that's insulting to our ego. Em primeiro lugar, isso aí é expulsivo para o nosso egoísmo. If you're hearing this for the first time, I don't blame you for being a little confused or even frustrated. Se você está a ouvir isso pela primeira vez, não te dou culpa se você sente-se frustrado ou mesmo pouco confusionado. But you will find the more you pore over this in Scripture and pray over this in Scripture, you will find immense comfort and relief. Mas vai descobrir o quanto mais você vai refletindo sobre isso nas Escrituras, em oração, que vai começar a sentir grande alívio. There is nothing that says salvation is of the Lord more than God choosing us before the world was ever created. Não há nada que diz que a salvação é do Senhor mais do que Deus nos escolhendo antes da criação do mundo. In fact, here's how Paul puts it in his letter to the Ephesians, chapter 1,
verses 3 through 11, if you don't mind De reading. facto, Paulo coloca isso da seguinte maneira em Efésios capítulo 1, Verses versículo 3. 3. Yeah, to 11. 3 a 11. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, em Cristo. Todas as coisas na dispensação. Desculpe, saltei. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Now, often we have used this truth to get into arguments with each other, haven't we? Into arguments with each other. Muitas vezes nós temos usado essas verdades para entrarmos em discussão um com o outro, não é verdade? That's because of us, E isso é por causa de nós, not because of the doctrine. não é por causa da doutrina. Look at what happens to Paul after he bathes in this wonderful truth. Olha o que acontece a Paulo depois que ele se mergulha nessas verdades maravilhosas. What does it lead him to? Aonde essas coisas lhe levam? To a fight? A argumento, a uma luta? No, to worship. Não, mas a adoração. Oh, the depths of the riches and wisdom and knowledge of God. As profundezas do conhecimento e do saber e da glória de Deus. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Quão insondáveis são os seus caminhos e os seus pensamentos. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Or who has given something to him that he should repay us? Ou quem a ele deu alguma coisa para que ele nos repague? For from him Pois dele, and to him e para ele, and through him e por ele, are all things, to whom be the glory forever. são Amen. todas as coisas, a quem seja a glória para sempre. This doctrine reminds us that God is always on the giving end of salvation, and we are always on the receiving end. Essa doutrina nos lembra do facto de que Deus está do lado de dar quanto à salvação e que nós estamos do lado dos que recebem. Now let me conclude by answering a few or addressing a few very big questions Deixe-me concluir endereçando-me a algumas perguntas muito importantes. that are the questions that are answered elsewhere by Paul and by Jesus and throughout the scriptures. Perguntas que são respondidas em outras partes por Paulo, por Jesus e outros apóstolos. But you'll be glad to know I'm going to narrow it down just to 6 very brief questions. Mas acho que vai se alegrar o irmão em saber que eu vou resumir essas perguntas em 6 perguntas básicas. Very brief. Muito brevemente, de forma abreviada. First, Primeiro, election is unconditional. a eleição é incondicional. These passages that we're looking at, and many others, teach us that the motive of election is in God and not in us. As passagens que estamos considerando e outras ensinam-nos que o motivo da eleição está em Deus e não em nós.
That's why Paul says in Romans 9, before Jacob and Esau were even born or had done anything good or bad, it was said, Jacob have I loved and Esau have I hated. Então, é por isso que Paulo vai dizer que antes de Jacó e Isaac nascerem, ou antes deles até fazerem alguma coisa, já foi dito deles, a Jacó amei, a Esaú rejeitei. For it does not depend on the one who wills or the one who runs, but on God who shows mercy. Pois não depende de quem deseja ou quem corre, mas em Deus que mostra misericórdia. John tells us in 1 John chapter 4, João nos diz em 1 João 4, in this is love. nisto é o amor. Not that we have loved God, Não que nós amamos a Deus, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for us. mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação por nós. We love because He first loved us. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Now, a lot of brothers and sisters will go back to Romans chapter 8, where Paul says, for those whom He foreknew, those He predestined. Então, muitos dos irmãos e irmãs hão de voltar para Romanos 8, que diz que aqueles a quem Ele conheceu de antemão também predestinou. Doesn't that mean that election is conditional? Isso não significa então que a eleição é condicional? That God chose those He knew would choose Him. Que Deus escolheu aqueles que Ele sabia que vão lhe escolher a Ele? Well, first of all, foreknow has a very strong sense in Scripture. Foreknow. To know before. Foreknow. Has a very, As foreknowledge. has a very strong. Has a very strong meaning in Scripture. Então, em primeiro lugar, o pré-conhecimento tem um sentido largo nas Escrituras. God says He foreknew Israel. Deus diz que Ele conheceu a Israel de antemão. Peter says that Jesus was foreknown before the foundation of the world. Pedro diz que Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. That doesn't just mean that God knew something about Israel or God knew something about Jesus. Isso não significa simplesmente que Deus sabia alguma coisa a respeito de Israel ou sabia alguma coisa a respeito de Jesus. He knew Israel before Israel existed. Simplesmente Ele conheceu a Israel antes de Israel existir. And He knew the incarnate Son before He became incarnate. E Ele conheceu o seu Filho encarnado antes dele se encarnar. And in the same way, Paul doesn't say here what He foreknew, it says whom He foreknew. E da mesma maneira, Paulo não diz aqui o que Ele pré-conheceu, mas ele diz que aqueles a quem Ele pré-conheceu. It's not what God foreknew about you, but you that God knew before the world was made. Não é o que Deus conheceu de antemão a respeito de ti, mas o fato dele que Ele conheceu-te a ti de antemão. Just sit on that for a second. Pare, reflita nisso por minutinho. The creator of the universe O Criador do Universo was thinking about you before He made the universe. estava pensando de ti antes dele formar o universo. He set His love on you before He ever made the world. E Ele colocou o seu amor sobre ti antes dele formar o mundo. This person is going to be part of the bride I'm going to give to my son. Esta pessoa vai ser parte da noiva que eu vou dar a meu filho. Second, God chooses persons for salvation. Em segundo lugar, Deus escolhe pessoas para a salvação. It's true that God chooses individuals for temporary tasks or callings. É verdade que Deus escolhe indivíduos para tarefas temporárias, But Scripture also teaches that He's chosen individual people to belong to His everlasting church. mas também é verdade que a Escritura ensina que Ele escolhe indivíduos particulares para pertencerem à sua igreja. The whole context of Romans 9 is salvation. O contexto todo de Romanos 9 é salvação. And it's individuals who are chosen E for it. são indivíduos que são escolhidos para essa salvação. The same in Ephesians chapter 1. Da mesma maneira, em Efésios capítulo 1, Those whom He chose, He redeemed. aqueles que Ele escolheu, Ele redimiu. And those He redeemed, it was to them He gave the Holy Spirit. E aqueles que Ele redimiu, deu-lhes o Espírito Santo. That's salvation.
Isso é salvação. It's not just choosing people for certain callings or tasks. Não é apenas escolher pessoas para certos deveres. And similarly in Romans 9, here in our text, some are chosen as vessels of mercy and others as vessels of wrath. Da mesma maneira aqui no capítulo 9, no nosso texto, alguns são escolhidos como vasos de ira, outros como vasos de misericórdia. We could have all been vessels of wrath. We were by Nós nature. todos podíamos ter sido vasos de ira. We are by nature children of wrath. Nós éramos por natureza filhos da ira. We belong justly in that lump of condemned humanity. Nós justamente pertencíamos naquela massa de humanidade condenada. But God will show not only His justice, but also His mercy to the universe. Mas Deus não vai mostrar apenas a sua justiça, mas também a sua misericórdia ao universo. In 2 Thessalonians 2, Paul says, Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz: God chose you as the firstfruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Deus vos escolheu para serem salvos por santificação e sanctification By the Spirit and belief in the truth. e pelo Espírito e fé na verdade e crença na verdade. And he tells Timothy, E ele diz a Timóteo, not because of our works, but because of his own purpose and grace, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito e graça, which he gave us in Christ Jesus before the world was made. que ele nos deu em Cristo Jesus antes do mundo ser formado. More good news, right? Mais boas novas, pois não? Third, election is just. A eleição é justa. How would you feel if you had been a loyal employee of the company for 30 years and some 18-year-old kid comes in and he gets paid the same amount of money you do? Como é que você se sentiria havendo sido empregado muito leal ao seu patrão por, vamos dizer, 30 anos, e de repente jovem dos seus 18 anos entra na empresa e ele é pago exatamente o mesmo salário que você está recebendo? You might say that's unfair. Você diria, isso é injusto. Or what would you do if your younger brother, who wasted his inheritance on wine, women, and song, came back home and your father had a great celebration for his return? Ou então, o que faria se o seu irmão mais novo, que gastou, esbanjou toda a sua herança com mulheres, com festas, com toda a forma de brincadeiras, voltou para casa e o seu pai lhe abraçou e lhe pôs novas vestes e tudo mais, e fez uma festa para ele? You'd been the good, obedient brother. Você tem sido o bom e obediente filho. You didn't run off. Você não fugiu. You served the Father. Você serviu seu pai. By now you know that I'm referring to two of Jesus' parables. Claro que nesse momento agora vocês já entendem que estou me referir a duas das parábolas de Jesus. The parable of the laborers and the parable of the prodigal A son. parábola dos trabalhadores e a parábola do filho pródigo. And in the first, Jesus makes this point. Na primeira parábola, Jesus estabelece o seguinte ponto. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Não está dentro do meu direito para mim fazer com o que é meu, o que eu quero? If a donor gives $1 million for this person to have a surgery, is there any place for the rest of us to complain that he doesn't give us $1 million? If I don't want or if I want. Would it be unfair if a millionaire gave someone enough money to have a surgery? Shouldn't he give everybody in the world that money? Se milionário desejasse ou decidisse dar dinheiro para essa pessoa ser operada, seria injusto se ele não distribuísse o mesmo dinheiro para outras pessoas. So Jesus says, so the last will be first and the first will be last. Então Jesus diz que os primeiros serão últimos e os últimos primeiros. For many are called, but few are chosen. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. In other words, when it comes to salvation, there are no wages. Então, quando se trata da salvação, não há salário. Wait, that's wrong. E isso é errado.
The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. Raise your hand if you want wages. Levanta a sua mão se quer o salário. Raise your hand if you want what you deserve. Levanta a mão se quer o que merece, o que você merece. Nobody? Ninguém? Okay, then this isn't unfair. Então, isso é injusto, né? And that's, É injusto. and that's Paul's point. E é exatamente esse o ponto paulino. God did not look down the corridors of time and see people believing in Christ. Deus não olhou através dos tempos para ver as pessoas que haviam de crer em Jesus. What he would have seen if he had simply looked down the corridors of time is a mass of dead people. O que ele haveria visto se ele olhasse através dos tempos, ele simplesmente havia de ver uma massa de pessoas mortas. We're by nature dead in trespasses and sins. Por natureza, estamos mortos em trespassos e pecados. We're not neutral, Nós não somos neutros. where we could say yes or no. Ou não podemos dizer sim ou não. Have you ever talked to dead people? Já falou com pessoas mortas? They don't make a lot of choices. Eles não têm muitas escolhas a fazer. They're dead. Estão mortos. And Scripture teaches that's our condition apart from Christ. E a Bíblia nos ensina que essa é a nossa condição quando não estamos em Cristo. So the only thing that God would have foreseen is that we wouldn't come to Christ. Então a única coisa que Deus havia de ter previsto, se olhasse através dos tempos, é que nós não podíamos vir a Cristo. But we're here today because He didn't leave it there. Mas nós estamos aqui hoje porque Ele não nos deixou naquela condição. He decided to have mercy on whom He'll have mercy. Ele decidiu ter misericórdia sobre quem tivesse misericórdia. It's of enormous comfort. Isso nos conforta bastante. Fourth, election encourages human responsibility. A eleição encoraja a responsabilidade humana. Why should you pray? Por que deves orar? If God is sovereign, why should you pray? Se Deus é soberano, por que orar? Say, well, whatever happens is part of His plan. It doesn't do any good for me to pray. Porque podemos dizer, bem, não me faz nenhum bem orar, porque qual seja o que vai acontecer, está no plano de Deus. Or why should I tell people about Christ? Why should I evangelize? Por que deveria evangelizar? Porque não há necessidade. If He's chosen people, they'll come. Se Ele já escolheu as pessoas, essas pessoas vão vir. Kind of leaves me off the hook. Então, não tenho nenhuma obrigação. Here's the problem. God has not only chosen the end, He's chosen the means. O problema é que Deus não apenas escolheu o fim, mas também Ele escolheu os meios. He's chosen not only, for example, to bring you to Christ, Ele escolheu, por exemplo, não apenas trazer você a Cristo, He's chosen the circumstances by which He will bring you to Ele Christ. também escolheu as circunstâncias pelas quais Ele vai trazer a você para Cristo. Remember your grandma or grandpa praying for you? Did your grandma or grandpa pray for you? Lembra-se do seu avô e sua avó orando por você? When God decided He would call you, He said, I'm going to call him through grandma and grandpa praying, and I'm going to bring him to faith in Christ through this neighbor who tells them about the gospel. Então Deus decidiu que quando eu trazer este aqui a Cristo, vou usar a oração do vovô e da avó e vou usar a mensagem daquele senhor vizinho lá que vai falar do Evangelho. The Apostle Paul was a missionary, wasn't he? O apóstolo Paulo era missionário, mas não? A pretty good one. Bom missionário. Arguably the greatest missionary in history. O grande, maior missionário na história. Did he believe that election was opposed to evangelism? Ele creu que a eleição era oposta ao evangelismo. No, here's what he told Timothy. Óbvio, o que ele diz a Timóteo. Therefore, I endure everything for the sake of the elect. Por causa dos eleitos, eu suporto todas as coisas. That they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Para que eles também possam alcançar a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. And when he came to various places to preach the E gospel, quando ele veio a vários lugares pregando o evangelho, he knew that he could endure
could endure all of the sufferings Ele sabia que podia, portanto, suportar todo o sofrimento, because he said, I know God has many people in this city. porque ele dizia a si mesmo: eu sei que Deus tem muitos nessa cidade. You may not see a lot of fruit in your lifetime. Você pode não ver muito fruto durante a sua vida. If you're a pastor, you may have to wait a while before you see great conversions. Se você é pastor, pode ter que tenha que esperar tempo antes de ver conversões. But you know God has many people in this city. Mas você sabe que Deus tem muitos na cidade. Why would you pray if God hasn't determined to bring the dead back to life? Por que devias orar se Deus já determinou trazer a vida aos mortos? At the most, here's how you would pray. O quanto mais, talvez é assim que você oraria. God, I know you did your part, Deus, eu sei que tu fizeste a tua parte. and now it's all up to us. E agora tudo depende de nós. In fact, I'm not really sure why I'm talking to you. In fact, I'm not quite sure why I'm talking to you. De fato, nem sei por que estou a falar contigo. I need to just get busy. Eu devo me ocupar do negócio, no assunto. All right? It's up to us. Realmente depende de nós. And it's up to the people to believe. Depende das pessoas para crerem. No, we get on our knees and plead with the God of heaven to bring people É to faith. assim, nós nos colocamos aos nossos joelhos e rogamos a Deus Because pela conversão dos perdidos. He's the only one who can do it. Porque Ele é o único que pode fazer essa conversão. But He is pleased to use human instruments to bring it to pass. Portanto, Ele está feliz em usar instrumentos humanos para realizar essa tarefa. 5. Election brings assurance. E, quinto, a eleição traz segurança. You don't find your election by looking inside of you. Tu não encontras a sua eleição olhando dentro de si. This is a great problem sometimes when people talk about election. E esse é grande problema muitas vezes quando as pessoas falam sobre a eleição. How do I know I'm one of the elect? Como é que eu sei que sou dos escolhidos? Peter says, make your calling and election sure. Pedro diz que torne a vossa eleição certa e segura. And so on some days I think I'm elect, and on other days I wonder. Então, alguns dias eu penso que sou eleito e outros dias estou ponderando sobre o assunto. Será? No, we don't find our election here. Nós não encontramos a nossa eleição aqui. Just as He chose you, Paul says, in Christ before the foundation of the world. Paulo diz que tal como Ele vos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Thanks be to God through Jesus Christ. Graças a Deus por Jesus Cristo. Look outside of yourselves and fix your eyes on Christ, Olhe fora de si e coloque os seus olhos em Cristo. and you'll find your election there, E encontrarás a sua eleição lá. as He is clothed in the gospel. Pois ela está revestida no Evangelho. My sheep hear my voice and they follow me, As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. and they shall never perish. E elas não perecerão. And Jesus adds, no one shall ever be able to take them out of my hand. E Jesus adiciona: ninguém as poderá arrebatar das minhas mãos. I will gather my elect from the corners of the earth, he E eu says. reunirei os meus escolhidos de todos os cantos da terra. He says he cares for his elect, and he answers their cries in Luke 18:7. Ele diz que ele se importuna pelos seus eleitos e ele ouve ao seu clamor. And that's why Paul says in Romans 8, who shall bring any charge against God's elect? E é por isso que Paulo vai perguntar em Romanos 8: quem trará acusação contra os eleitos do Senhor? Is that good news? É boa notícia essa? É boa nova? Your salvation is, Tua salvação is taken out of your hands completely. não está nas tuas mãos, está fora das tuas mãos. Anchored in Christ before the foundation of the world. Ela está ancorada em Cristo antes da fundação do mundo. And you find your salvation only in Him. E tu encontras a tua salvação somente nele. Trust in Christ and you know you're elect. Confia em Cristo e tu saberás que estás eleito. Okay, my last one. O meu último ponto. This doctrine is an evangelical doctrine. Essa doutrina é uma doutrina evangélica.
I know this will come as a surprise to some people. E eu sei que isso vai surpreender alguns. Did you know that this was believed by most of the church fathers? Sabia que esta doutrina é crida pela maioria dos pais da igreja? The great 5th century church father, St. Augustine, for Por example. exemplo, Santo Agostinho, what century? 5th century, No século V, he opposed a heretic called Pelagius. ele colocou-se em oposição contra herético chamado Pelégio. Pelagius thought that every salvation is in our hands. Pelégio ensinava que a nossa salvação está em nossas mãos. And Augustine had read the scriptures more carefully than Pelagius had. E Agostinho havia lido as escrituras mais cuidadosamente do que Pelégio. And there were several church councils that condemned Pelagianism and affirmed Augustine's agreement with the Apostle Paul here in Romans 9. Vários concílios da igreja condenaram Pelégio e o seu ensinamento e confirmaram os ensinamentos de Agostinho conforme as escrituras. Even the great medieval theologian Thomas Aquinas believed this doctrine. Até mesmo o grande teólogo das Idades Médias, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Aqui, Thomas Aquino também creu nessa doutrina. He taught a lot of other things that seemed to contradict it, but he held firmly to this doctrine. Ensinou muitas outras coisas que pareciam contradizer isso, mas mesmo assim ele estava firme nessa crença. But the medieval church began to let go of this teaching. No entanto, a igreja medieval começou a deixar deslizar essa doutrina. And that's why there was a Reformation. E é por isso que houve uma reformação. In spite of all the divisions among the Protestants, No meio de todas as divisões entre os protestantes, this was agreed upon by the Lutherans, the Reformed, Presbyterians, the Anglicans, and the Baptists and the Congregationalists. essa doutrina foi comumente crida pelos luteranos, pelos reformados, pelos presbiterianos, congregacionalistas e os batistas. It's in all of the confessions, Está em todas as confissões de fé, but not in very many pulpits. mas não pregada em muitos púlpitos. It's an evangelical doctrine. É uma doutrina evangélica. It's a gospel doctrine. É uma doutrina evangelística. And there has always been a reformation accompanying its preaching. E sempre houve uma reforma que acompanha a sua pregação. Let me close with this summary point. Vou fechar com esse sumário. There is a certain flow to Paul's argument in Romans, isn't there? Há uma certa maneira em que o pensamento de Paulo flui em Romanos, não há? We heard wonderfully expounded this morning the fact E nós ouvimos uma exposição maravilhosa essa manhã disto, Paul's introduction in Romans 1. a introdução de Paulo em Romanos 1. What is the gospel? O que é o Evangelho? It's not 3 points or 5 points. Não são 3 pontos ou 5 pontos. It's a story. É uma história. The gospel of Jesus, the Son of God, who became flesh as a son of David. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez carne como filho de Davi. The true son of Abraham and the true son of David. O verdadeiro filho de Abraão e o verdadeiro filho de Davi. And who was raised on the third day for us. E foi levantado no terceiro dia por nós. So he starts with a story, with a drama. Então o Evangelho começa com uma história, com um drama. The whole Bible centers around the drama of redemption. E toda a Bíblia centra-se nesse drama, nessa história da redenção. From Genesis 3, after God proclaims the gospel for the first time to Adam and Eve after the fall, A partir de Gênesis 3, quando Deus anunciou o Evangelho pela primeira vez a Adão, all the way to the book of Revelation. até ao livro de Apocalipse. But out of the story come doctrines. Mas dessa história surgem doutrinas. The story tells us what happened in the past A história nos diz o que aconteceu no passado and what is happening in the present e o que acontece agora and what will happen in the e future. o que vai acontecer no futuro. But the doctrine tells us what it means to us. Mas a doutrina nos diz o que isso significa para
nós. So now Paul says not only he was crucified and raised, Então Paulo diz que não apenas foi ele crucificado e ressuscitado, but he was crucified for our mas sins ele foi crucificado pelos nossos pecados and raised for our justification. e ressuscitado para a nossa justificação. I don't know why people think doctrine is irrelevant. Isso. Is irrelevant. E eu não sei o porquê as pessoas acham a doutrina irrelevante. It's the doctrine that ties you to the story. É a doutrina que junta você à história que é contada. You get swept into the story of Jesus. Você é levado na história de Jesus And then the doctrine leads to doxology. e então a doutrina leva à doxologia ou adoração. Every time Paul unpacks one of these great doctrines like justification or election, Cada vez que Paulo expõe uma dessas doutrinas, tipo justificação ou redenção, it leads him to break forth in praise and worship. lhe leva sempre a arrebentar em momento de louvor e adoração. What shall we say to these things, he says after talking about E election. diremos dessas coisas, diz ele depois de falar. He's excited. Ele está animado. That's what doctrine should lead us to. E é isto mesmo que a doutrina devia nos levar a fazer. To worship, A adorar, to excitement, a sentirmos animados, to praise. a louvar. And then that is the fuel in our tank leading us out into discipleship. E esse é o combustível no nosso tanque que nos leva em discipulado e evangelismo. So Paul tells the story. Então Paulo conta a história. And in the doctrines, he tells you what it means for you. E nas doutrinas ele diz o que isso significa para ti. And that leads you to join him in praise and thanksgiving. E isso te leva a juntar-se a ele em adoração e louvor. And now instead of being driven by guilt and fear, you are driven by praise and thankfulness. E agora, em vez de você ser motivado por o temor e culpa, agora é motivado por louvor e adoração. So when Paul turns to how we should live in chapters 12 on, Então, quando Paulo se concentra no como devemos viver nos capítulos 12 em diante, how does he begin? como é que ele começa? Therefore, beloved, in view of God's mercies, Portanto, amados, em vista da misericórdia de Deus, let us offer up our bodies as a sacrifice of thanksgiving. ofereçamos nossos corpos como sacrifícios vivos. Let us no longer be conformed to this world which is passing away, Não nos conformemos mais a este mundo que é passageiro, but be transformed by the renewing of our minds by the word of mas God. sejamos transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. What shall you say to these things? O que dirás tu a estas coisas? If God is for you, who is against you? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Who will bring any charge against you, since you're one of God's elect? Quem trará qualquer acusação contra ti, sendo tu eleito do Senhor? Amen.